Muitos santos dias, senhor. Santíssimas noites, senhor. Então, senhor Viana, trouxe? Sente-se, senhor Toledo. Não, muito obrigado. Eu estou sem tempo. Por favor, não faça essa desfeita. Sente-se. Já provou a olha podrida desta casa de pasto? Não, ainda não. Mas não é um pouco tarde para um prato desses? Meu navio atrasou, demorei para desembarcar, estou faminto. Está servido? Não, obrigado, eu já sei. Hoje perde o manjar dos deuses. Olha que nem no reino provei uma olha tão saborosa. Eles têm um segredo na receita. Perguntei ao dono da casa. O senhor sabe como se faz uma olha podrida? Não. Pois bem, é muito simples. Põe uma panela a cozer um pedaço de vaca bem gorda, um pombo, um coelho, orelhas de porco, um pedaço de larcão, chouriços, linguiça e lombo. Acrescente nabo, 3 cabeças de alho, sal e cheiros. Quando estiver cozido, é só servir. Mas neste aqui é um pequeno segredo que faz toda a diferença. Vamos, experimente. Não, muito obrigado, vamos senhor. Castanhas. Castanhas, 2 ou 3 dúzias. Não faz toda a diferença? Então, senhor Viana, agora que já discutimos olha podrida, será que podemos falar do assunto que me trouxe até aqui? Sim. Cuidado, cuidado. O governador tem olhos espalhados por toda a cidade, né? Esse finalzinho do século XVIII é um momento de grande ebulição nas ideias, né? Nós tivemos, se nós pensarmos no caso da América Portuguesa, nós tivemos a independência dos Estados Unidos, nós tivemos a Revolução Francesa. Então, são 2 marcos que vão estar muito presentes na cabeça daqueles que nos governam, porque são ideias, né? Eles transmitem ideias de liberdade, ideias constitucionais. Até mesmo no caso da independência dos Estados Unidos, que é feita através de uma república, ainda que uma república com meio conservador, uma república que mantinha a escravidão, mas era uma república. A própria Revolução Francesa, em 1792, proclama uma república e manda um rei para a guilhotina. Nesse momento, há um imenso medo dos franceses, mas principalmente também disso que eles chamavam as ideias abomináveis dos princípios franceses, né? Em alguns documentos, em alguma correspondência desses ministros portugueses, eles falam que a pior ameaça, a pior invasão é a das ideias. Essas ideias chegavam, sim, aqui à América Portuguesa, mas elas existiam num círculo bastante restrito. E esses homens que liam muito esses livros eram homens que foram educados em Coimbra, na Universidade de Coimbra, nós não tínhamos aqui escolas, né, de ensino superior, não tínhamos pelo menos universidades, e eles tinham que ir para Portugal, alguns iam para Paris, esses vinham com as ideias mais, digamos, ideias mais liberais. Uma coisa interessante de pensar que entre 1772 e 1872, já no Império, ao todo foram apenas 100 e poucos brasileiros que se formaram em Coimbra. O que dá uma medida, quando a gente pensa na América Espanhola, que chegava a 150 mil pessoas, sei lá, no século XVIII. Também havia essa questão que as pessoas tinham bibliotecas, tinham livros, mas poucos liam e poucos tinham conhecimento. Muito obrigado, senhor Viana. Muitos outros podem vir de onde veio esse. Meus contatos são marujos franceses e ingleses. Eles conseguem tudo. Tenho os livros franceses e tenho Antonio. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Este livro está proibido, condenado ao confisco e à destruição. É uma raridade. Parece que não há mais cópias. Não preciso dizer que vai te custar caro, não é? Não importa. Eu quero. Eu compro. Pois bem. Sabes onde me encontrar? Fico no Rio Mês. Cuidado, hein?
não se deixe apanhar, te colocam na cadeia. Durante muito tempo se dizia que nós não líamos nada aqui, né? Que não tínhamos acesso a essas obras, principalmente as obras proibidas. As obras proibidas, elas tinham mais ou menos por dois aspectos. De um lado, as obras eram proibidas pela censura em função daquilo que ela podia transmitir em termos políticos. Obras que falavam sobre liberdade, sobre a divisão dos poderes, discutiam a questão da escravidão, obras que falavam dos direitos do cidadão. Nós éramos ainda um governo bastante centralizado. Por outro lado, nós tínhamos as obras que eram consideradas obscenas, como os censores falavam, imorais, impuras, que eram justamente as obras mais para deleite, né? Obras, poemas, fábulas, novelas. Para se ter uma ideia, as obras do La Fontaine eram proibidas. Toda vez que um livro era vendido, ou se um livro vinha para o Brasil, era preciso uma licença, e essa licença tinha que ter um parecer. E esse parecer era dado por esses três organismos, né? Por uma pessoa do desembargo do Paço, por um inquisitor e pelo ordinário, que era justamente o bispo. Havia, inclusive, já uma espécie de rol, né, de livros proibidos. Livros que haviam sido proibidos pela Real Mesa Censória, que continuavam proibidos. Nada se liberava, ao contrário, cada vez se aumentava mais o número de livros proibidos. Há notícias de que nós temos uma livraria, era uma espécie de uma casa que a gente hoje poderia chamar de secos e molhados, que vendia um pouquinho de tudo. Vendia papel, vendia chouriço, vendia bacalhau, vendia vinho e também podia vender alguns livros. Porque os letrados, os bacharéis, precisavam, sobretudo, de livros que fossem específicos às suas atividades. Né? Livros de direito, para aqueles que eram advogados, livros sobre medicina, para os médicos, aqueles todos que haviam se formado em Coimbra. Também existiam muitas maneiras de burlar, né, essa censura. Os marujos, né, os marinheiros que vinham dos navios estrangeiros, ou mesmo de navio português, que vendia para algum letrado que ia lá no porto ver se tinha alguma novidade. Por isso que se diz, utilizando uma expressão, que os livros entravam aqui sob o capote. Né? Sob o capote quer dizer pelo contrabando. Veja, Itamar, as fábulas de La Fontaine. Fábulas? Mas esse é um livro proibido? É, para você ver o absurdo. Não querer que a gente leia um livro herege, pecaminoso, libertino, eu entendo. Agora, fábulas... Para os censores, tudo é pecaminoso e libertino. Até animais falantes. Eles não querem que a gente pense, Itamar. Escute isso. A fábula é uma pintura na qual podemos encontrar nosso próprio retrato. La Fontaine. Mal posso esperar para ler este achado no próximo encontro da Sociedade Literária. No início do século XVIII, a gente também começa a ter academias no Brasil. As primeiras academias tinham uma vertente mais literária mesmo, mais erudita, ou até um saber um pouco livresco, ligado à retórica. As discussões não eram discussões ligadas à experimentação ou aos fatos propriamente, era mais a autoridade dos clássicos. E eles podiam discutir milhões de assuntos. O dilúvio, a história do Brasil. Você encontra todo um mundo de conhecimento que não estava explicitado e que pode ser até uma correspondência que aparentemente é burocrática e que lá pelas tantas o vice-rei escreve: olha, mas você vê essa floração, ou você olha para essas plantas, ou você me traz esses animais, né? Um dos grandes campos de saber que se desenvolve na colônia no século XVIII é o do conhecimento da natureza. Então, é um efeito colateral, como a gente falou, é uma coisa imprevista, mas que é lógica, que isso que é incentivado, né, que esses médicos, botânicos, cientistas, naturalistas e letrados em geral se reunissem para pensar essas questões, para fazer experiências, é isso que eles conversam.
Isso implica em um pensamento especulativo, implica em hipóteses, implica em ler teoria, implica em ter contato com a ciência. E a ciência, ela nunca deixará de ser política também. Porque a acreditar nesses princípios científicos, você tem que abrir mão de uma série de convicções que legitimam aquela sociedade de antigo regime. A gente tem que pensar que no final do século XVIII, né, enfim, durante todo o século, de uma certa maneira, abre-se o que todos chamam de uma crise da modernidade, que é a separação entre fé e razão. Então, vamos começar? Está tudo pronto? Eu confesso que eu não entendi direito o que eu devo fazer. Então veja isto. Esta aqui, ó, é a lista dos livros dessa coletânea. Apenas textos técnicos de arquitetura, todos autorizados. Mas a história das duas Índias do Abade Rainal. Obviamente um livro proibido, porque fala do levantamento da América Setentrional e ataca as monarquias. Esse é o livro 9, que fala especificamente do Brasil. Veja isso também. Mais uma vez, livros autorizados. As Horas Marianas, Imitação de Cristo. Mas no meio dessas obras inocentes você encontra Teresa Filósofa. As aventuras obscenas, pecaminosas e cheias de luxúria da jovem Teresa. Meu Deus. Escondidos no meio dessas obras inocentes, você encontra autores proibidos, os tão odiados franceses, como Voltaire, Diderot, Rousseau, Montesquieu e agora La Fontaine. O que vamos fazer, Itamar, é tirar a capa das fábulas de La Fontaine e encaderná-la no meio desses outros textos. Mas, Sr. Toledo, não é muito arriscado a gente lidar com esses livros defesos? Nós estamos falando de livros, Itamar. São apenas livros. Sim. Já sofremos com os altos impostos, os portos fechados, as proibições, tudo se proíbe. As fábricas, as universidades. Ora, que ao menos nos deixem ler, não é? E se não nos deixam, lemos assim mesmo. Ai, Itamar. Quem será essa hora? Calma, deve ser só algum paciente. Acontece sempre. Continue trabalhando, vou ver quem é. Começava a brotar entre esses ilustrados, de alguma maneira, um sentimento nativista. Havia a percepção de por que nós temos que ser ligados a Portugal, né? Por que nós não temos as condições de ter autonomia? Né? Cada vez mais isso vai se tornando absurdo e vai tendo alguma consciência de que eles são não brasileiros, não se pode dizer isso. Né? Eles têm uma consciência da região, uma visão parcial e seccionada, e eles talvez não saibam muito bem o que eles desejam, mas a ideia de que porque nós estamos ligados à metrópole é clara, e nesse sentido que a gente poderia falar em algum nativismo, que também é um efeito de ser promovido a um interlocutor. Se você pode ser um cientista, se você pode frequentar uma academia, se você pode ser quase um europeu, que afinal era a identidade desses homens, também brancos e cristãos, né? Por que eles não poderiam também ter autonomia política? Toledo. Capitão? Desculpe incomodar em hora tão avançada, mas precisamos da sua ajuda. Sim, claro. Podem entrar. Estava de saída? Não, eu apenas acabo de atender um paciente. Por favor, entre. Então, capitão, como posso ajudá-lo? Esse homem é um criminoso, Sr. Toledo, um contrabandista. Uma denúncia anônima nos levou até ele. Infelizmente, quando chegamos, ele já havia se livrado da mercadoria. Quando demos voz de prisão, ele tentou fugir, pulando o muro. Foi ao chão, de cabeça, e desde então permanece desacordado. Perdeu muito sangue. Por mim, o deixava lá tombado na rua, mas eu tenho algumas perguntas, preciso das respostas que só ele tem. Neste caso, ele deveria ser levado para a Santa Casa de Misericórdia, A capitão. Santa Casa fica do outro lado da cidade, senhor. Ele não vai resistir. O senhor é o único cirurgião por esses lados. Eu peço que dê uma olhada, por favor. Eu insisto, capitão. Ele deve ser levado para a Santa Casa de Misericórdia. Senhor Toledo, eu preciso interrogar esse homem. Ele veio do reino trazendo livros proibidos.
Livros com ideias libertinas. Não podemos deixar que esses textos se espalhem por essas terras. Que mal há nisso, capitão? São apenas livros? Apenas livros? Com todo respeito, Sr. Toledo, são livros que defendem ideias abomináveis, que dizem que os reis não são necessários, livros contrários a Deus. E seus leitores são completamente traidores do nosso reino. Eu preciso da sua ajuda, Sr. Toledo. Eu preciso saber para quem esse homem trabalha, quem são os seus contatos. Eu quero saber quem comprou os seus livros. Algum osso quebrado deve estar carregando sobre a dura mártir e ofendendo o cérebro. Não pare de molhar na clara de ovo, capitão. É para segurar o sangue. Aqui. Primeiro devo abrir praça em cruz com uma tesoura e afastar a carne do pericrânio. São umas pingas de aguardente para confortar a contusão e a fraqueza. Cuidado. Cuidado, Sr. Toledo. Elas estão atrás de nós. O senhor também está detido. Recolha os livros. Vamos. De pé, vamos. Vai. Que a gente percebe pelos documentos que não há ainda um sentimento de brasilidade ou de Brasil. A própria independência, a própria Inconfidência Mineira, você falava de libertar a sua pátria, mas a sua pátria é a sua pátria local, é o seu local de nascimento. Não há uma ideia do que nós hoje chamaríamos de Brasil. E, no fundo, somos todos portugueses, ou, se quisermos, luso-brasileiros. Essas ideias, realmente, de um império português a um império brasílico, elas são posteriores, elas vêm muito mais em 1821. E é interessante que no momento da própria independência do Brasil, em 1822, ninguém vai se reportar à Inconfidência Mineira, à Conjuração Baiana, ou à Conjuração Carioca, de 1700, que são justamente desse final do século XVIII, como exemplos para que se fosse obtida a independência do Brasil.